Canal Pretos FC no YouTube para falar sobre mais uma parte da entrevista exclusiva do diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone, à Rádio Bandeirantes. Ele falou sobre a concorrência de empresas para administrar a venda de ingressos no clube e reclamou de como a licitação foi feita e também dos interesses por trás de prestadores de serviço. Vamos acompanhar a entrevista que foi concedida a mim, a Ricardo Capriotti, a Luiz Fabiani e a Leandro Quesada. Com a palavra, Vinícius Cascone. Bom, primeiro é importante deixar claro, eu não tive acesso a esse material por completo. Eu não participei desse processo de seleção, mas não foi o compliance do clube. O compliance está subordinado ao jurídico, né, que ranqueou as empresas. Né? Foi uma seleção interna, não sei como é que isso aconteceu de fato. Tiveram denúncias também no meio do caminho desse processo que eu recebi sobre utilização de informações equivocadas na seleção, né? E aí isso me leva também a questionar se essa seleção ocorreu de forma correta ou não, né? Houve denúncias de todos os lados, né? O fato é que é o seguinte, o processo de seleção pública serve para a diretoria parametrizar o que é melhor ou pior para o Corinthians. Isso não significa que a forma que a seleção foi estabelecida, talvez a Imply seja a melhor empresa ou não. Eu não tenho como te afirmar isso porque eu não conheço, né, desse sistema e dessas empresas. Fato é que a competência de decidir qual empresa vai prestar o serviço ou não, evidentemente, é da diretoria, do presidente. Então o presidente que toma essa decisão. O Corinthians está apurando o que é melhor para o clube, né? Está tentando verificar aí qual empresa presta o melhor serviço. Eu acho que a forma da gente verificar, principalmente, se uma empresa é boa ou não, é aonde ela presta serviço. Eu sempre falo isso, a gente tem que olhar, e aí a minha orientação que eu dei para o presidente e para os demais diretores que estão envolvidos nessa questão, é que justamente a gente procure ver aonde essas empresas estão prestando serviço. Então esse é o ponto. E aí, se esse serviço é bom ou não, se tem muitas reclamações ou não, e aí na sequência, uma segunda questão importante é realmente quanto o Corinthians vai faturar, né, em relação a essa prestação de serviço, né, qual o melhor ganho para o Corinthians. Então, e tudo isso está sendo ponderado, né? A diretoria, aí nesse caso, essas orientações que eu ajudei a dar, evidentemente, os demais diretores também, nesse sentido de buscar a empresa que oferecesse as melhores condições desse pacote. Agora, a seleção feita, né, evidentemente eu não participei dela, não tenho como opinar, mas também houve questionamentos em relação a essa seleção, porque em algum momento informaram ali, quando foi para o compliance, né, um dos instrumentos utilizados aí para nota, um CNPJ de uma empresa errada, que tinha uma série de processos judiciais e que isso acabou impactando no resultado final desse processo. Isso, para mim, já cria um problema na seleção. Eu digo para você o seguinte, é impressionante como toda a prestação de serviço no Corinthians tem muitos interessados e muitos jogos de interesses envolvidos. E, evidentemente, que aí o ser humano, né, eu não tenho como fazer juízo de valor, sempre pode tender para essa ou para aquela por N situações. O que eu posso dizer é que a diretoria está empenhada em estabelecer um contrato com a empresa que, primeiro, tem uma melhor prestação de serviço e, para isso, usar exemplo de casos práticos, onde ela presta serviço hoje, né? E, segundo, que traga o melhor custo-benefício para o clube financeiro. Só para esclarecer uma coisa importante, a torcida realmente sofre porque quer assistir o Corinthians, quer estar na arena. Mas se a gente olhar as medidas que a diretoria veio tomando nos últimos meses para ampliar a taxa de ocupação na arena, isso precisa ser lembrado. É só você ver que a taxa de ocupação da arena cresceu, né, em relação aos anos anteriores e em relação ao início de 2024 também. Então, evidentemente, quando você aumenta a taxa de ocupação, mais difícil é o acesso ao estádio, né? Então, hoje, o único setor que sobra mais ingresso nos jogos é o setor mais caro, que é o setor oeste inferior. Então, realmente, isso acaba dificultando o acesso das pessoas. Isso é um grande problema. Por isso que a gente está estudando e fazendo, inclusive, mudanças na questão dos alvarás, tentando ampliar alguns lugares que existem possibilidades ali, em camadas comerciais, em alguns espaços ali que precisam de alvará de mudanças de pequenas obras, para tentar cada vez mais disponibilizar mais ingressos para a torcida. Podem ter certeza que um dos compromissos, inclusive meu pessoalmente,
é de cada vez mais buscar ampliar a arena dentro do possível. E quem sabe um dia sonhar com uma ampliação bastante grande que permita aumentar em 20 mil lugares a mais a arena. Sim, mas acho o ideal aí, até mais do que ampliar a arena, não é, Cascone? Seria pagar a arena, né? Se o Corinthians pagasse a arena, ele ia eliminar 750 milhões da dívida e deixar de pagar mais de 100 milhões de reais por ano só de juros, né? Então, quer dizer, pagar a arena, quitar a arena, seria o sonho de consumo do Corinthians. E outra, né? só uma sublinhada Nós só. temos um plano sobre isso também, tá? Um plano que já foi discutido em gestões anteriores também. É um plano que tem bastante viabilidade, né? Nós estamos com esse plano avançado, né? Nós seguramos o plano, inclusive, por causa da questão da vaquinha, para não colidir com a vaquinha. A gente incentiva muito a vaquinha, iniciativa fenomenal da Gaviões, das torcidas, né? Mas nós temos um plano também para equacionar essa situação. Que plano, Cascone? Agora você começou, agora você vai ter que falar aqui pra gente. Não. Então, você começou agora, tem que falar. Senão não vale, né? Eu vou até te dar mais um minuto aqui, porque já tá estourando o tempo. Nós não podemos prejudicar a operação que está nesse momento da vaquinha, né? A gente está incentivando esse projeto nesse momento, mas a diretoria do Corinthians tem um plano que já foi construído, precisa ser aperfeiçoado, se utilizando inclusive de um plano que foi construído em outras gestões, né? É importante ressaltar isso, né? E que a gente pode aí, no segundo momento, depois da vaquinha, tentar complementar caso a gente não atinja aí o pagamento. E está avançado, Cascone? O plano já estava pré-elaborado já, né, na gestão anterior, e aí a gente está aperfeiçoando esse plano justamente para que a gente busque aí... Mas é baseado em que, Cascone, esse plano? Então, eu não vou... na verdade é uma estruturação do próprio fundo imobiliário que existe lá, né? Então, a ideia sempre é contar com a torcida, né? A ideia da diretoria é tentar cada vez mais colocar a torcida como parte do processo, como parte do Corinthians, entendeu? Sim. Então, assim, eu não queria dar detalhes sobre essa questão, nós vamos trazer isso ao público posteriormente, mas a ideia justamente é que a torcida realmente participe cada vez mais ativamente de todo o clube. A Gaviões falou que era até maio o plano, mas já espichou, já estendeu. Então isso é para depois de maio, então, mais para frente. Esse Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians. Vamos ver. O Corinthians já se posicionou, mas admite que o cambismo é algo que precisa ser combatido e também detonado no Corinthians. Além, é claro, de mais transparência e mais limpeza, entre aspas, nas questões diretivas. Canal Pretz FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.